Os sinais para a retração são então mercado sem qualquer retração de 5% desde abril, mercado em sucessivos máximos históricos, ok? 23 no último trimestre, como vimos, valuations individuais de empresas, nomeadamente as Big Tech, estão esticadas, a narrativa bolha de inteligência artificial está a entrar em cena e depois esta sazonalidade do VIX também a dizer-nos que, por norma, é neste timing do ano que se dá aqui alguma agitação. Portanto, estes são os sinais. Sexta-feira tivemos então este gráfico vermelhinho, como já não víamos desde abril, não é? E chegou a hora de novo banho de sangue. É a pergunta que nós nos fazemos, porque isto ainda foi só o início, isto foi só um cheirinho daquilo que poderá ser a retração. Isto foi só o primeiro dia eh, do resto do próximo capítulo que nós vinhamos a assistir nas Trade Wars. O que é que motivou isto então? Vamos falar sobre este braço de ferro Estados Unidos-China. O que está em causa aqui é Trump a impor tarifas de 100% em cima daquelas que já estão em vigor à China, a partir de 1 de novembro. Portanto, isso despoltou uma retração de 2,61%, embora depois em ações vemos que ali uma Nvidia a cair quase 5%, a Amazon a cair quase 5%, a Apple 3,45%, Tesla também 5%, Meta 3,85%. Vejam que as Big Tech aqui com bastante volatilidade, AMD menos 7%, Microsoft até nem tanto, menos 2%, mas muito poucos os setores que se escaparam. Em causa está aqui, então eu vou-vos tentar explicar aqui porque acho que isto é interessante para nós ganharmos entendimento do que é que está em causa e aproveitar também para esclarecer um bocadinho mais sobre o tema das terras raras, esclarecer um bocadinho mais sobre esta guerra tecnológica, ok? Esta guerra, digamos assim, esta guerra fria pelo domínio da supremacia tecnológica que está a haver. Bom, foi lançado aqui um estudo tem aqui o selo, a chancela do Congresso norte-americano, que é um estudo que diz o seguinte, se chama da seguinte maneira: como o Partido Comunista Chinês obtém o seu equipamento essencial para fabricar semicondutores a partir de empresas dos Estados Unidos, Países Baixos e Japão. Portanto, eu vou-vos deixar este link, inclusivamente a todos aqueles que quiserem ver o estudo. É um estudo recente que saiu e que, no fundo, analisa com detalhe todas as implicâncias envolvidas relativamente à venda de equipamento para a produção de semicondutores para a China. Os Estados Unidos fizeram este estudo para perceberem aqui em causa todas as dinâmicas e potenciais riscos, brechas, etc., que possam existir, de forma a depois poderem conter e controlar ou restringir a entrada desse equipamento mais avançado e atrasar o avanço tecnológico chinês. Portanto, este estudo vai falar inevitavelmente muito da ASML, por isso é que eu até nem era para trazer o estudo aqui pela sua densidade, mas depois chegou ali à parte em que comecei-me a entusiasmar a ler sobre a ASML, como é que eles também explicam todo o contexto. E depois eu sei, bem, eu consigo explicar isto rapidamente de uma forma minimamente interessante, acho eu, e não ser maçudo. E acho que é relevante nós estarmos a par, para não ficar em abstrato a guerra tecnológica. Vamos mergulhar um bocadinho naquilo que os próprios Estados Unidos estão a concluir, ok? E depois como é que eles reagem relativamente a estas conclusões. Pronto. A People Republic of China, as empresas de semicondutores na China têm vindo a adquirir agressivamente equipamento de litografia DUV, ou seja, que não é a mais avançada, agora existe a EUV, que é Extreme Ultraviolet Lithography. Portanto, estão a adquirir equipamento DUV de uma tecnologia um bocadinho mais antiga para nódulos menos avançados, ou seja, para chips menos avançados. Estão a adquirir massivamente essas máquinas de litografia que apenas estavam banidas de empresas específicas na China. Ou seja, era impedido, mesmo estas máquinas de DUV, que não são as mais avançadas, havia restrições para que fossem exportadas para a China, para empresas específicas.
No entanto, ao nível do país, nada impedia que se exportasse para a China essas máquinas, desde que não fosse para aquelas empresas ou para a utilização daquelas empresas em particular. Isto não faz sentido nenhum, não é? Claro que isto é muito fácil de contornar. Basta que as máquinas entrem na China e a China depois faz com elas o que bem-lhes apetecer. Se quiser posicioná-las em determinada empresa, em determinada fábrica, aí estão elas a trabalhar. Portanto, existia esta brecha, que é um bocado esquisito, mas existia. Depois falam aqui um bocadinho da ASML, dizendo que a ASML é basicamente o único fornecedor das máquinas críticas e mais avançadas de semicondutores que são essenciais para que a China consiga os seus objetivos de inteligência artificial. A ASML vende máquinas de litografia em 3 categorias, da mais avançada para a menos avançada. Portanto, falamos daqui da mais avançada, Extreme e Ultra Violet Lithography, e EUV, Immersion Tools. Portanto, são permite produzir aqui os módulos mais avançados. Aqui os tais chips de 5 nanómetros, os nódulos de 5 nanómetros, mas também são usadas para 7. Portanto, quanto mais baixo for o número, mais avançado é o chip, consegue caber lá mais transistores, logo consegue ser mais potente o chip. Quanto melhores forem as máquinas, mais elas conseguem produzir chips com nódulos mais pequenos. Depois temos aqui as máquinas de UV, conseguem produzir chips com os tais nódulos entre 40 nanómetros a 7 nanómetros. Portanto, onde é que é a dificuldade aqui? É conseguir passar dos 7 para os 5 nanómetros. E a China tem usado estas máquinas para tentar produzir os nódulos de 5 nanómetros. Estão a tentar com as máquinas que têm, embora depois eficácia, qualidade, a relação de custo e eficiência poderá não ser a mesma, porque as máquinas não estão preparadas para isso ou não foram criadas especificamente para isso. E depois temos aqui a litografia a seco, a dry lithography. Portanto, eles categorizam aqui a ASML e nestas categorias. Portanto, chips de 40 nanómetros ou acima disso. Ou seja, chips, sobretudo chips de lógica. Portanto, são aqui estas 3 categorias, sendo a mais avançada a UV e a mais obsoleta, que não é obsoleta, mas é menos avançada, que a litografia a seco. Depois, as EUV, naturalmente, as mais avançadas, com os nódulos mais avançados, permitem produzir os melhores chips do mundo. Essas aí, naturalmente, estão banidas da China. Okay? No entanto, a China continua a comprar as máquinas mais avançadas da ASML, de DUV, imersão DUV, que são estes modelos aqui, o NXT 2100i, 2050i e 2000i. Portanto, estas máquinas conseguem trabalhar nódulos tão pequenos como 5 nanómetros, ou seja, conseguem, mas é muito mais difícil e não é tão boa a relação de custo-eficiência, mas isto é o que alegadamente o estudo diz, ok? O que alegadamente o estudo diz, porque parece muito ambicioso, é que eles estão a dizer que conseguem chegar a produzir estes chips de 5 nanómetros e em alguns casos 3 nanómetros. É aquilo que a tecnologia ainda mais avançada da ASML, o INA, que é uma tecnologia ainda mais avançada que o EUV, está a tentar conseguir produzir. Parece-me muito ambicioso o que eles dizem aqui, que isso seja possível com a tecnologia aqui intermédia, o DUV. Mas lá está, com reduzidas yields, um custo de eficiência muito menor. Em 2023, os Países Baixos restringiram por completo estas máquinas. Mesmo aqui este miolo, né, estas máquinas intermédias, eles restringiram aqui pelo menos estes modelos mais avançados desta tecnologia intermédia. Só que dentro desta tecnologia intermédia ainda há aqui outro modelo, que é o NXT 1980. Portanto, eles conseguiram atribuir uma licença, que vais ter uma tecnologia para módulos menos avançados, mas mesmo assim vais levar uma máquina que não é tão boa. Esta é a NXT 1980. E o que é que acontece?
a China começou a comprar estas máquinas, independentemente de não serem as mais avançadas. É isto que nós podemos comprar, então é isto que nós vamos comprar. Então começaram a comprar em grande escala, praticamente triplicando as suas encomendas da NXT 1980i, aquela que eles podiam comprar, entre 2023 e 2024, enquanto as encomendas, né, para os outros modelos, né, caíram para zero devido às restrições de exportação. Portanto, eles, num contexto restritivo, eles continuaram na mesma a comprar aquilo que podiam. Eh, Aqui, os produtores de chips chineses, nomeadamente aqui a empresa SMIC, podem usar estas máquinas, NXT 1980i, portanto, as máquinas menos avançadas de DUV, para produzir grandes volumes de eh, semicondutores avançados, né, segundo aquilo que diz o estudo dos Estados Unidos, eles mesmo assim conseguem com estas máquinas produzir semicondutores avançados, incluindo módulos de 7 nanómetros, ok? Que acaba por ser já muito perto, né, dos módulos, né, dos chips mais avançados. Próximo, ok? Mas não quer dizer que sejam a mesma coisa, porque há uma grande distância dos 7 nanómetros para os 5 nanómetros e dos 5 para os 3. Já estamos a falar aqui de saltos muito grandes em termos de tecnologia. Eh, Adquirindo grandes volumes destas máquinas, como já foi feito e está a continuar a ser feito pela China, eles vão tentar fabricar semicondutores avançados, enquanto que o Partido Comunista Chinês faz um push e financia os seus próprios fabricantes chineses numa tentativa de substituir a ASML por fabricantes do próprio país, né, por fabricantes chineses. Portanto, eles, no meio disto tudo, o bem natural, não é? Isso é o que eles querem, tentar mais tarde ou mais cedo substituir a ASML, algo que ainda não conseguiram fazer por toda a complexidade tecnológica envolvida eh, nesta maquinaria. E eu quero acreditar que a ASML conhece tão bem a tecnologia que nem se importa, né? A ASML até está numa posição em que eles próprios até nem querem tantas restrições para poderem vender e comercializar. Por isso é que, enquanto não houve as restrições para as máquinas mais avançadas de DUV, não é? Os tais modelos, o NXT 2100, 2050, 2000, eles estavam a vender. A partir do momento em que foi impossibilitada a sua comercialização, eles pararam. Portanto, eu estou em crer, né, enquanto acionista também da ASML, que eles conhecem tão bem a tecnologia, a dificuldade em replicar e a dependência que também existe de uma cadeia de valor que a ASML anda a construir há muitos anos, há décadas, que não é fácil replicar e por isso também não se importariam ou não se importa de comercializar e de enviar estas máquinas para a China. Porque mais tarde ou mais cedo a China iria, no fundo, fazer reverse engineering, né? Engenharia reversa e criar as suas próprias marcas. eh, Embora isso depois terá também a ver aqui com questão de violação de patentes, etc. Mas, bom, não podemos ser ingênuos a achar que não irá aparecer um concorrente da ASML no futuro, eh, ao nível da China, sobretudo para fornecer os chips, os equipamentos de produção de chips mais avançados para aqui a China. Bom, o que é que eu vos queria aqui dizer? Como vocês podem ver, eu vou acelerar. O tal modelo menos avançado de litografia DUV disparou completamente aqui as encomendas, portanto, daquilo que eles podiam encomendar. Em 2024, estes modelos, pronto, simplesmente deixaram de poder ser comercializados para a China, mas ainda assim a ASML disparou por completo as encomendas que já tinha do modelo menos avançado. Avançando aqui, o estudo, o que é que refere? Que o porquê que a China, é isto que está em causa, porquê que a China não se tem importado de expandir imenso as encomendas que faz, não se tem importado de receber aquilo que pode efetivamente em termos de máquinas de litografia. Qual é que é o plano que eles têm e porque é que eles nesta fase não se estão a importar? Mesmo que não sejam as máquinas mais avançadas, ok? Porque é que eles ainda assim estão a comprar que nem uns loucos as máquinas de DUV que produzem chips não tão competitivos, ou seja, ou não tão avançados do ponto de vista tecnológico? Então, o estudo refere-se que os fabricantes, né, de semicondutores da República Popular da China
E a sua procura por sistemas de litografia dry, sem imersão, que são essenciais para fabricar chips lógicos acima dos 40 nanómetros, isto é, tecnologia intermédia, não a tecnologia de ponta como os 3 ou os 5 nanómetros, mas ainda crítica e amplamente usada em eletrónica automóvel, industrial, médica, etc. A frase central é que o Partido Comunista Chinês teria a intenção clara de inundar os mercados estrangeiros com excesso de capacidade, né, ao nível destes chips, e assim ganhar controle estratégico sobre a produção, semelhante ao que já fez nas indústrias de minerais críticos e metais raros. E é isto que me chamou a atenção e disse: eu vou trazer isto para a live porque isto ajuda a perceber como é que o mundo funciona. E quem investe, seja em ações ou em índices, whatever, mas quem está no mercado financeiro precisa de compreender como é que o mundo funciona e estas dinâmicas de ganhar vantagem, de como ganhar dominância no mercado funcionam. Num setor que está na berlinda, não é? Como é o setor dos semicondutores. Então vejam bem, eles querem, eu depois até pedi aqui apoio ao chat GPT, para então, explica-me como é que este plano chinês poderia ser possível. Então, porque é que eles estão a querer eventualmente inundar o mercado com chips menos avançados, mas que ainda assim têm uma série de utilizações que se pode fazer em áreas críticas da sociedade. Então, subsídios e investimento estatal massivo. O governo chinês injeta capital público nas empresas estatais e privadas com relevância estratégica que atuam nesta área de semicondutores, de produção de chips. Portanto, isto permite às fábricas expandirem rapidamente a capacidade de produção, mesmo sem rentabilidade imediata, porque há sempre um apoio do Estado que não precisas ter uma rentabilidade imediata para conseguir manter a expansão rápida das fábricas. A China faz isto já em setores como painéis solares, baterias, aço, veículos elétricos. Vejam a rapidez com que eles inundaram o mercado de veículos elétricos, forçando toda a concorrência a ter que comprimir as suas margens, ou seja, a baixar preços para serem competitivos com os preços dos veículos elétricos chineses. Eles fazem isto inundando o mercado de oferta mais barata, e isto estrangula completamente as margens da concorrência. Para competir também tem que baixar os seus preços. E se tiver custos de produção mais elevados, não tem margem. Ok? Criando um padrão de Industrial Policy Driven Over Capacity, foco em segmentos menos restritos. Portanto, as restrições dos Estados Unidos e dos aliados, no caso Países Baixos, né, com a SML, impedem que a China produza chips de ponta, 10 nanómetros para baixo, com custo de eficiência maior. Por isso, o país foca-se em chips de gama média, que continuam a ter forte procura global em automóveis, internet das coisas, ou seja, equipamento fabril para, para a indústria, eletrónica de consumo e defesa. Este foco pode gerar superprodução e queda dos preços, pressionando concorrentes estrangeiros. Depois, acesso a equipamento através de lacunas nas sanções. Portanto, apesar das restrições, empresas chinesas ainda conseguem adquirir máquinas de litografia dry e outros equipamentos, que não estão incluídos nas sanções mais severas, como as EUV da ASML. Assim, continuam a modernizar fábricas e aumentar a produção em massa. Além de modernizar, aumentam a produção em massa, enquanto podem, não é? Exportação agressiva, depois, e competição por preço, com custos subsidiados, que aqui é que é a grande vantagem, com custos subsidiados pelo Estado e excesso de capacidade, as empresas chinesas depois podem exportar esses chips mais baratos, captando cota de mercado de empresas em Taiwan, Coreia, Europa e Estados Unidos. A longo prazo, isso pode levar concorrentes estrangeiros a reduzir a sua produção, né, por perda de clientes, por perda de cota, por perda de margens, não conseguem também escalar. Porquê? Com perda de margem, com perda de clientes, depois também os planos de escala desses concorrentes acabam por ser comprometidos. Reduzir produção, fechar unidades, o que dá à China depois o poder de barganha, ou seja, o poder de negociação e dependência global que o mundo depois acaba por ter na China. Acabam por depois depender da China a partir do momento em que eles estrangularem os concorrentes e
passarem a ser eles os únicos capazes de inundar o mercado com chips baratos, ok? Dando aqui uma posição semelhante àquilo que já exercem nas terras raras. Como é que isto se desenrolaria? Pronto, cenário provável. 2025 a 2028, forte expansão da produção chinesa dos chips Legacy, os tais 40 a 90 nanómetros, investimentos públicos e privados massivos, apoio direto de bancos estatais e governos regionais e exportações já começam a começarem a crescer rapidamente para estes chips. Depois, 2028, 2030, 2028, 2030, exato, saturação global e queda de preços. Aí, quando o mercado já está inundado, empresas ocidentais com custos mais elevados não conseguem competir e a China domina, assim, o fornecimento de chips usados em automóveis, routers, eletrodomésticos, etc. 2030 em diante, dependência estratégica. A partir daí, tal como nas terras raras, o mundo tornar-se-ia dependente da China para esses componentes críticos. Pequim ganha chamado chokehold, ou seja, o controle de estrangulamento sobre a cadeia global. Basta eles dizerem que condicionam as exportações dos chips, que de repente o mundo tenha um problema, porque depende da China para esses mesmos chips. Isto em resposta, eventualmente, a pressões políticas ou comerciais, que é o que eles já estão a fazer com as terras raras. Em resposta a quê? Ao controlo e às restrições que os Estados Unidos já estão a exercer nas exportações dos chips mais avançados. Quem diz os chips, né, da Nvidia, diz o equipamento da ASML mais avançado. Portanto, os outros estão a impedir que a China consiga ter acesso à tecnologia de ponta e eles vão criar as condições para impedir que o mundo possa ter acesso a todos os outros chips que são usados ainda assim no nosso dia-a-dia, que nem tudo precisa de ter a tecnologia de ponta. Então, este seria aqui o plano que foi sinalizado pelo estudo do Congresso americano e que depois também o ChatGPT nos ajuda aqui a perceber como é que ele se poderia ser desenrolado. Portanto, este seria o master plan da China para ter aqui domínio global na indústria de semicondutores em todas as áreas que não precisam necessariamente dos chips de ponta, ok? Ou seja, de inteligência artificial, eventualmente, que requer aqui poder de computação muito elevado. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa, tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.